Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos começar a fazer exercícios que falam sobre as equações exponenciais, as funções exponenciais de maneira geral. Nessas aulas de exercícios, nós vamos começar com alguns exercícios mais simples e vamos aumentando o nível de dificuldade de forma gradativa para que você possa usufruir da melhor forma desse nosso curso. Então, vamos lá. Vamos começar com uma equação exponencial bem simples, só para a gente começar a trabalhar. Bom, a equação é a seguinte: 3 com o expoente x é igual a 1 sobre 729. Vamos lá. Uma pergunta que a gente se faz quando se depara com uma equação é a seguinte: qual deve ser o expoente que eu coloco no 3 para que a potência dê 1 sobre 729? Se eu conseguir escrever esse resultado aqui como uma potência de base 3, com o que eu já estudei da função exponencial, eu posso comparar os expoentes e resolver a minha equação. Então, o meu objetivo vai ser olhar para esse lado direito aqui da equação e tentar escrever como uma potência de base 3. 729, se a gente parar e decompor o 729, a gente vai ver que é 3 à sexta. Essa conta é simples, a gente pode fazer rapidinho. 3, 9, 27, 27 vezes 3 é 81. Até aqui está bem simples. 81 vezes 3 é 243. Se eu multiplicar por 3 mais uma vez, dá 729. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, que 3 elevado a x é 1 sobre 3 à sexta. Mas eu já estudei um pouquinho de potenciação e sei que 1 sobre 3 à sexta é a mesma coisa que escrever 3 elevado a menos 6. Como a gente já aprendeu que essa função é uma função injetiva, significa o seguinte, que se 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 6, a gente pode concluir a partir disso que o x é menos 6, ou seja, o único número que você coloca aqui no 3 e o resultado dá 1 sobre 729 é o menos 6. Então, essa equação está resolvida. O valor de x, ou seja, o número que verifica essa equação, é o menos 6. Vamos fazer mais algumas. Vamos pegar aqui uma segunda, que é de um modelo um pouquinho mais diferente. Aqui eu tenho 3 parcelas. Eu tenho 3 parcelas que são potências de 2. Então, antes disso, eu vou dar uma olhadinha com as minhas propriedades, como é que eu posso melhorar esse meu expoente. Aqui eu tenho 2 elevado a x, e aqui eu tenho 2 elevado a x mais 1. Só que eu aprendi que o produto de duas potências de mesma base resulta numa soma. Como eu me lembro que essa propriedade, eu posso escrever assim, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x mais 1. Da mesma forma, eu vou escrever aqui, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Eu sei que isso tem que dar 112. O que nós vamos fazer agora? Eu consigo perceber o seguinte, 2 elevado a x com 2 vezes 2 elevado a x com 4 vezes 2 elevado a x. Se eu ponho 2 elevado a x em evidência, para ficar mais simples para você perceber a conta, o que você tem aqui nessa parcela é 1, nessa parcela é 2 e nessa parcela é 4. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Como o meu objetivo é tentar escrever isso aqui como uma potência de base 2, se aparecer aqui um fator 7, é interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 112 e vou ver se eu consigo escrever esse número 112 como 7 vezes uma potência de 2. Ora, o 112 é 7
vezes 16. 7 vezes 16 dá 112. Então, como 7 não é zero, eu posso dividir os dois lados da equação por 7. Dividir os lados da equação por 7 me leva a concluir que 2 elevado a x é 16. E esse 16 pode ser escrito como uma potência de base 2, uma vez que eu sei que 2 elevado a quarta é 16. Fica fácil de concluir agora que o x é 4, pois eu já sei que quando 2 elevado a x é igual a 2 à quarta, pelo que a gente já aprendeu, o único valor para x é esse 4. É claro que a todo instante eu estou usando aquela ideia que eu aprendi, que essa função exponencial é uma função injetiva. Então significa que, se você tem um a elevado a x igual a um a elevado a y, isso permite a gente concluir que o x é igual a y. Então, todo instante, para resolver essas equações, eu estou usando esse argumento que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Vamos resolver mais uma. Me acompanha. Essa terceira é de um modelo ainda diferente. Diferente da primeira, diferente da segunda. Aqui eu tenho 25 elevado a x menos 24 vezes 5 elevado a x menos 25. Isso igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar escrever como potências aqui de base 5, e eu já consigo perceber o seguinte: 25 é 5 quadrado elevado a x menos 24 vezes 5 elevado a x menos 25. Isso aqui tudo igual a zero. E como eu sei que a potência da potência resulta em um produto, e produto é comutativo, eu posso trocar a ordem aqui, ó. Ao invés de 5 ao quadrado elevado a x, eu posso escrever 5 elevado a x elevado ao quadrado menos 24 vezes 5 elevado a x menos 25 igual a zero. Nesse momento, eu olho para essa equação e percebo que existe aqui uma equação de grau 2, não na variável x, mas na variável 5 elevado a x. Então, como é que a gente vai resolver essa equação? Como a gente resolvia as equações de segundo grau. Bom, uma equação de segundo grau, duas soluções. Vamos pensar. A soma das soluções, são os valores para 5 elevado a x, eu me lembro quando eu aprendi, eu vou colocar um índice aqui x1 e um x2, para mostrar que são as duas raízes. A soma dessas duas raízes da equação é menos b sobre a, ou seja, pego o coeficiente que multiplica aqui, troco o sinal e divido pelo coeficiente que multiplica aqui, que é 1. Então, eu vou ter, ó, 24 dividido por 1. Isso é a soma das minhas raízes. E o produto dessas raízes é menos 25. Bom, se um produto de dois números é negativo, apenas um deles é negativo. Como o produto é menos 25 e a soma é 24, esses números são 25 ou menos 1. Repara, ó. 25 somado com menos 1 dá 24, ok. E 25 vezes menos 1 dá menos 25, ok. Agora vamos lá. Eu acabei de aprender que 5 elevado a x não vai poder ser negativo. Repito, a gente estudou as funções exponenciais e viu que o conjunto imagem dessa função é feita pelos números positivos. Então, quando que 5 com um determinado expoente real vai dar um resultado negativo? Nunca. Então, essa solução aqui eu vou descartar. Não existe nenhum número real
que eu coloco como expoente do 5 e o resultado é negativo. Então, a solução real está aqui. Quando eu pego 5 elevado a x, igual a 25. 25 é uma potência 5, melhor dizendo, 5 ao quadrado. E, mais uma vez, pela injetividade, o que a gente conclui? Que o x é 2. E 2 é a solução dessa minha terceira equação. Vamos lá, na próxima aula a gente vai discutir mais alguns exercícios, lembrando que a gente vai aumentando sempre um pouquinho o nível de dificuldade. Um abraço, até o nosso próximo encontro.